Fala, fiel, estamos de volta com mais um vídeo exclusivo de notícias do todo-poderoso Corinthians. Antes, já se inscreva e deixe seu like para ficar por dentro de todas as informações sobre o Timão. Agora vamos para a notícia: a movimentação. Nos bastidores do Corinthians segue intensa, principalmente quando o assunto é o gol. O nome que está ganhando força nos corredores do clube pode ser o novo titular no lugar de Hugo, que ainda não convenceu como dono da posição. O técnico observa atentamente e, por enquanto, essa nova opção agrada mais, mas há um ponto decisivo que vai definir tudo e isso envolve o andamento das negociações. Enquanto isso, a equipe se prepara para um desafio importante. O duelo contra o Racing do Uruguai nesta quinta-feira será um jogo com o time principal em campo, ainda que não com força máxima, já que alguns jogadores estão fora de combate por razões médicas ou suspensões. A lista de convocados foi divulgada e nela o técnico deixou bem claro quem estará à disposição e quem vai ficar de fora por motivos de saúde ou estratégia. Um nome importante que já está descartado é o de Ranieri, que sofre com um edema no músculo anterior da coxa direita. O jogador segue em tratamento e nem viajou com o grupo. Outro desfalque é o atacante Memphis Depay, que ainda se recupera de uma entorse no tornozelo. Gustavo Henrique também segue afastado, pois passou por cirurgia e está em processo de recuperação. Rodrigo Garro está no radar, mas os desfalques mais novos mesmo são Ranieri e Depay. Félix Torres é outro que não viaja, já que está suspenso. E aqui vale um ponto importante: quando falamos de jogadores ausentes, o termo correto é indisponível e não reforço. Parece óbvio, mas esse erro é comum. O técnico, por sua vez, segue testando opções no sistema defensivo. Não é exatamente um rodízio, e sim uma busca pela melhor formação possível para segurar a bronca até o retorno de Gustavo Henrique e a abertura da janela de transferências. Independentemente de quem esteja na presidência, na diretoria ou até mesmo no banco, é fato que o Corinthians precisa contratar reforços, especialmente para a zaga. Enquanto isso, o treinador vai armando o time com o que tem. Para o jogo contra o Racing, tudo indica que a zaga será formada por João Pedro Tioca e André Ramalho. Essa composição, na minha visão, é mais interessante do que outras alternativas já testadas. André Ramalho junto de Félix não empolga tanto quanto essa nova formação. João Pedro e Tioca trazem mais firmeza, pelo menos é o que aparenta nos treinos. Claro que o jogo é quem vai dizer a verdade, e o desempenho deles no confronto contra o time uruguaio será fundamental para saber se essa linha de defesa é realmente sólida. Imaginando a escalação para esse embate, acredito que teremos Hugo, Souza no gol, Mateuzinho na lateral direita, André Ramalho e João Pedro Tioca como dupla de zaga, e na lateral esquerda Fabrício Anchileri. No meio de campo devem aparecer José Martins e Michael Carrillo. Existe uma dúvida entre Igor Coronado e Breno Bidon, mas minha aposta é que Bidon será o escolhido. No ataque, Romero e Yuri Alberto são os nomes mais prováveis. Esse desenho tático parece seguir o modelo 4-1. Romero deve jogar mais pelo lado esquerdo. Se fosse eu escalando, manteria esse esquema, pois tem coerência com as peças disponíveis. Se o time resolver usar um 4-4-2, talvez com Maicel entre as linhas, Carrillo em um lado, Romero, no outro Bidon por dentro, e José Martins distribuindo o jogo com Yuri Alberto mais avançado, também faria sentido. Apesar de não ser fã do 4-1, prefiro ele ao 4-4-1. No banco, opções como Kaique ganham relevância. Inclusive, Kaique é um nome que agrada ao treinador, que viu bons momentos do jogador durante os treinos. Mesmo sem ter sido brilhante, ele pode ser útil principalmente pela escassez de alternativas ofensivas. Na relação de atacantes aparecem Héctor Hernandes, o conhecido Bebeto da Fiel, além de Kaique, Romero, Thales e Yuri. Entre os goleiros estão Felipe Longo, Hugo Souza e Matheus Donelli. Na defesa, André Ramalho e João Pedro Tioca compõem a base. As laterais têm Anchileri, Hugo, Maná, Matheus Bidu e Mateuzinho. Maná e Hugo voltaram a aparecer na lista enquanto o Palácio ficou fora. No meio-campo, os nomes são Alex Santana, André Carrillo, Breno Bidon, Igor Coronado, José Martins, Michael e Rian.
Tudo indica que Kaique será a principal alternativa para o lado esquerdo do ataque, caso Romero não funcione bem por ali. Do outro lado dessa história, as atenções se voltam para Matheus Magalhães, goleiro de 33 anos, que atualmente está no Ajax, mas pertence ao Braga. O Corinthians já iniciou conversas com ele e a possibilidade de contratação está sendo considerada com seriedade. Matheus foi oferecido ao clube e, diante da necessidade por um nome confiável para o gol, as tratativas começaram a evoluir. O clube avalia as condições da negociação porque há outros nomes em pauta, como o de João Paulo dos Santos. Esse último, no entanto, é mais difícil, principalmente pelo carinho que tem da comissão técnica e pelos custos envolvidos. Matheus? Magalhães surge como um nome menos contestado, mais viável financeiramente e com um histórico positivo. Mesmo sem ser titular absoluto por onde passou, é visto com bons olhos pela torcida e internamente também. Além disso, o empréstimo dele ao Ajax está perto do fim e o clube holandês não demonstra interesse em renovação. Matheus quer jogar e busca um time que ofereça boas perspectivas esportivas. Ele recebeu uma proposta de um clube do interior e também foi sondado por uma equipe mais tradicional. Diante disso, o Corinthians precisou se mexer para não perder o jogador antes da metade do ano. As conversas agora envolvem mais gente dentro do clube e o tema é tratado com urgência. Os dirigentes já começaram a discutir valores e o nome de Matheus passou a figurar como prioridade. Se o clube não acelerar esse processo, ele pode acabar fechando com outro time. O Ajax tem um goleiro consolidado e Matheus não quer ficar à sombra novamente. Ele já atuou em competições internacionais, tem experiência e é respeitado pelos torcedores. Em resumo, trata-se de um jogador que pode sim resolver o problema no gol do Corinthians. Mais do que buscar alternativas caras ou desconhecidas a apostar em Matheus, parece o caminho mais sensato. Porém, enquanto se fala em reforços, o clube também vive uma crise nos bastidores. Investigações policiais apontam ligações entre membros da diretoria e esquemas suspeitos de lavagem de dinheiro. O rastreamento bancário revelou que uma comissão milionária parte de um contrato foi desviada para uma conta que já estava na mira das autoridades. Os investigadores da Delegacia de Repressão à Lavagem de Dinheiro identificaram o fluxo exato do dinheiro. Parte da quantia saiu das contas do clube e foi parar em empresas que participaram de campanhas e estavam em nome de pessoas ligadas a figuras do futebol. Uma dessas empresas, inclusive, está registrada no nome de uma jovem da periferia e já foi usada em outras transações duvidosas. Esse dinheiro, depois de passar por camadas de intermediação, chegou até uma empresa de tecnologia também sob investigação. O esquema envolvia transferências em datas estratégicas, o que levantou ainda mais suspeitas. Uma entidade chegou a questionar o destino desses valores, especialmente após o depoimento de uma figura conhecida do futebol, que foi alvo de um ataque em um local público e hoje colabora com o Ministério Público. Documentos mostram que essa pessoa revelou detalhes sobre empresas envolvidas, estruturas fantasmas e nomes de dirigentes que oficialmente não aparecem nos registros, mas controlam tudo por trás das cortinas. Essa mesma pessoa, em sua delação, comentou um caso que está registrado na página 685 do processo. Segundo ele, uma empresa de futebol com atuação duvidosa, sem capital comprovado, operava com vários atletas e se enquadrava no regime simplificado. O delator afirmou que era o verdadeiro dono dessa empresa, embora não constasse como sócio. Isso revela a gravidade da situação. Estamos falando de crimes com potencial de abalar a credibilidade do clube. E o que mais preocupa é que as informações vêm de fontes oficiais e documentadas, não de rumores. A apuração segue e os nomes envolvidos ainda não foram revelados para evitar prejuízo às investigações. Mas a verdade é que o Corinthians, além dos problemas dentro de campo, precisa resolver uma série de pendências fora dele. Enquanto o Corinthians tenta ajeitar a casa dentro das 4 linhas fora delas, o cenário continua turbulento, repleto de investigações que colocam em xeque a transparência da atual gestão. O escândalo envolvendo dirigentes e suspeitas de lavagem de dinheiro vem ganhando corpo com o avanço das apurações. Relatórios técnicos detalham como montantes expressivos provenientes de comissões contratuais seguiram caminhos tortuosos até cair em contas bancárias ligadas a empresas de fachada. O desvio foi meticulosamente estruturado.
Valores saíam diretamente das finanças do clube e passavam por firmas registradas em nome de laranjas, pessoas que sequer tinham qualquer ligação formal com o universo do futebol. Em determinado momento, os investigadores mapearam transações que, após uma série de intermediários, desembocaram em contas de empresas tecnológicas utilizadas para mascarar a origem ilícita do dinheiro. Essas operações não se deram por acaso. Datas estratégicas foram escolhidas para realizar as movimentações, criando uma cortina de fumaça que tentava dificultar o rastreamento das cifras. No entanto, a análise minuciosa de extratos bancários e contratos suspeitos acabou revelando o verdadeiro destino do dinheiro. Parte das quantias desviadas foi parar em entidades já citadas em outras investigações, algumas delas ligadas a campanhas eleitorais e outras a negócios escusos dentro do próprio futebol brasileiro. Entre os envolvidos, destaca-se um nome conhecido do meio que chegou a ser vítima de um atentado e hoje colabora com as autoridades como delator, fornecendo informações preciosas sobre o funcionamento do esquema. Em seu depoimento, ele detalhou como dirigentes atuavam nos bastidores mantendo empresas em nome de terceiros para disfarçar seu envolvimento direto. O curioso é que essas mesmas empresas apareciam em contratos de intermediação de jogadores muitas vezes superfaturados, evidenciando a utilização do clube como ferramenta para desvio de recursos. Essa trama criminosa que mistura futebol, política e negócios ilícitos traz à tona uma realidade que boa parte da torcida prefere não enxergar, mas que é urgente e precisa ser enfrentada. Enquanto as denúncias avançam, o time dentro de campo tenta se blindar do caos administrativo. O elenco sente o peso dessas notícias, ainda que o discurso oficial seja o de foco total no futebol. No vestiário, a palavra de ordem é concentração, mas é impossível ignorar o impacto de tamanhas revelações. O ambiente fica mais pesado, a pressão sobre jogadores e comissão técnica aumenta, pois além dos desafios esportivos, há a sombra de uma crise institucional pairando sobre o Parque São Jorge. O caso de Matheus Magalhães é emblemático nesse contexto. O goleiro que surgiu como uma alternativa viável e menos polêmica do que outros nomes ventilados passou a ser visto como uma espécie de solução emergencial para um clube que precisa urgentemente de estabilidade. As conversas para trazê-lo seguem em ritmo acelerado, justamente porque se entende que um reforço desse porte ajudaria não apenas tecnicamente, mas também serviria como uma resposta simbólica à torcida, sinalizando que, apesar das turbulências, o Corinthians ainda se movimenta no mercado de forma racional. Do ponto de vista esportivo, Matheus é uma peça que se encaixa no perfil desejado. Experiente com rodagem internacional e um histórico de boas atuações, ele chega sem o peso de polêmicas extracampo, algo raro no cenário atual do clube. Além disso, sua contratação é vista como mais simples em termos financeiros, já que o Ajax não planeja renovar seu vínculo e o Braga, dono dos seus direitos, busca negociar antes de perder valor de mercado. É uma equação que favorece todas as partes e por isso o Corinthians intensificou as tratativas, sabendo que a concorrência pode surgir a qualquer momento. No entanto, nem mesmo uma negociação aparentemente simples está livre das amarras da política interna do clube. Correntes distintas dentro da diretoria divergem sobre a prioridade dessa contratação e há quem prefira investir em nomes mais midiáticos, ainda que financeiramente inviáveis. O risco, nesse caso, é mais uma vez ceder à pressão por contratações de impacto e comprometer as já combalidas finanças do clube. É uma encruzilhada que reflete bem o momento vivido, a necessidade urgente de resultados esbarra nas limitações orçamentárias e nos interesses de bastidores. Enquanto isso, a comissão técnica trabalha com o que tem à disposição. O jogo contra o Racing do Uruguai é tratado como um teste de fogo para as opções atuais, principalmente no setor defensivo. Com Gustavo Henrique fora e Félix Torres suspenso a dupla André Ramalho e João Pedro Tioca, ganha a responsabilidade de segurar a bronca. Nos treinos, a dupla mostrou entrosamento promissor, mas a prova definitiva virá no campo. O técnico atento
Sabe que uma atuação sólida pode aliviar a pressão por reforços imediatos, enquanto uma falha pode acelerar negociações como a de Matheus Magalhães? No meio-campo, a disputa por uma vaga entre Igor Coronado e Breno Bidon segue aberta, mas a tendência é que Bidon leve a melhor principalmente pela consistência defensiva que oferece. A função de Carrillo e José Martins será vital para dar equilíbrio ao time, principalmente na transição entre defesa e ataque. No setor ofensivo, Romero e Yuri Alberto são as esperanças de gols e o treinador aposta em uma formação mais compacta, priorizando a solidez defensiva para depois explorar os espaços deixados pelo adversário. Mesmo com todas essas incertezas, a torcida segue apoiando, embora com um olhar cada vez mais crítico sobre a gestão do clube. As redes sociais se transformaram em verdadeiros tribunais, onde cada decisão é analisada minuciosamente, e qualquer indício de irregularidade ou incompetência administrativa é rapidamente exposto. O caso das comissões desviadas apenas reforçou a desconfiança e a cobrança por transparência aumentou consideravelmente. Nesse cenário, o desempenho em campo acaba se tornando ainda mais importante. Uma boa campanha pode funcionar como um alívio momentâneo, desviando o foco das crises internas. Por outro lado, resultados ruins tendem a potencializar as críticas e aumentar a pressão sobre todos os envolvidos. O Corinthians vive, portanto, um daqueles momentos decisivos em que cada jogo tem peso dobrado, não apenas na tabela, mas também no futuro político e institucional do clube. O desfecho das investigações ainda é incerto, mas os indícios são fortes e dificilmente a situação será resolvida sem consequências severas para alguns dirigentes. A expectativa é que nos próximos meses novos desdobramentos venham à tona com possíveis afastamentos e mudanças no comando. Paralelamente, a diretoria tenta avançar em reforços pontuais como Matheus Magalhães, buscando pelo menos dar uma resposta esportiva à torcida. No fim das contas, o Corinthians se vê em meio a um cenário onde a bola precisa voltar a ser protagonista. Mas para isso será necessário muito mais do que discursos otimistas. A reestruturação passa por decisões estratégicas pela recuperação da credibilidade e principalmente por uma gestão que coloque o clube acima de interesses pessoais. Até lá, cada partida será uma batalha não apenas pelos 3 pontos, mas pela reconstrução de uma instituição que há muito se distanciou das suas melhores práticas. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians continuando. Paul Pogba é do Corinthians. Em uma das transferências mais surpreendentes da década no futebol mundial, o volante francês, campeão da Copa do Mundo de 2018, assinou contrato com o clube paulista, agitando não só o cenário esportivo brasileiro, mas também repercutindo fortemente na Europa. A confirmação do acerto foi feita na manhã desta terça-feira e rapidamente se tornou o principal assunto entre torcedores, jornalistas e ex-companheiros de clube do jogador, que até recentemente defendia a Juventus da Itália. A chegada de Pogba ao Corinthians representa um marco histórico para o futebol sul-americano. Poucos imaginavam que o jogador de 31 anos, mesmo após uma fase difícil marcada por lesões e polêmicas extracampo, escolheria o Brasil como novo destino. Segundo fontes próximas ao clube, o acordo foi costurado nos bastidores com o apoio de patrocinadores e contou com o aval do técnico Antônio Oliveira, que teria garantido ao francês um papel central no elenco alvinegro. Na Europa, a notícia foi recebida com surpresa e até certa incredulidade. Veículos como L'Equipe, da França, e La Gazzetta dello Sport, da Itália, estamparam a transferência em suas capas digitais, destacando a ousadia do Corinthians em apostar em um nome de peso internacional. Pogba, conhecido por sua habilidade, força física e personalidade marcante, traz para o Parque São Jorge não apenas experiência de elite, mas também visibilidade global. Para o Corinthians, a contratação de Pogba vai além do campo. O impacto midiático e o potencial comercial envolvido prometem alavancar a marca do clube e atrair ainda mais atenção internacional ao futebol brasileiro. Nas redes sociais, torcedores se dividiram entre o entusiasmo pela ousadia da diretoria e a cautela diante do histórico recente do jogador.
Ainda assim, o clima predominante é de euforia e expectativa para ver o francês vestindo o manto alvinegro. A estreia de Pogba deve acontecer nas próximas semanas, após um período de preparação física. O clube trabalha para integrá-lo rapidamente ao elenco e, se possível, utilizá-lo já em jogos decisivos do Campeonato Brasileiro. Uma coisa é certa, o futebol brasileiro ganhou um novo protagonista e o Corinthians um nome de peso para sonhar alto em 2025. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!